Esse texto aqui de 2 Pedro, no primeiro capítulo, é um texto bastante complexo, difícil de entender. Só que nós precisamos, como igreja do Senhor, diante de algumas passagens, empregarmos diligência, como o próprio apóstolo Pedro mencionou aqui, para que tenhamos a revelação da palavra e daquilo que Deus passa de informações a nós por meio de sua vontade. O apóstolo Pedro, que foi bastante moldado por Deus, bastante transformado, liberto, ele mencionou aqui nesse capítulo primeiro que de Deus nós obtivemos uma fé preciosa. E isso, amados, para a igreja do Senhor é extremamente importante. Só que não fica apenas na fé. Ou seja, a fé é muito importante, é um fator muito importante no cristianismo, mas não é o fator mais importante. E olha que o autor aos Hebreus escreveu lá no capítulo 11, no versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a fé não é o fator mais importante. E Paulo foi muito feliz em escrever 1 aos Coríntios, capítulo 13, onde ele abordou acerca do amor como o fator mais importante do cristianismo. E Pedro teve que entender isso durante toda a sua trajetória cristã. Mas Pedro, pela vontade soberana de Deus, pelo beneplácito da vontade do Senhor, ele não só recebeu uma fé, mas ele também recebeu uma vocação, ele também recebeu um chamado. E nesse sentido, penso eu, amados, que todos nós também recebemos uma vocação e um chamado. É o que Pedro está passando como mensagem aqui aos seus leitores neste primeiro capítulo da segunda epístola. Pedro, ele foi chamado para o discipulado, posteriormente para o apostolado. Ou seja, o seu chamado não era café pequeno. E assim, a princípio, ele era grosseiro, ele era rústico, dá a impressão que ele era um homem rude e precisava ser lapidado. Mas um texto que eu gosto muito está lá em Filipenses, no primeiro capítulo, no versículo 6, que aquele que começou uma boa obra certamente aperfeiçoará. Certamente aperfeiçoará. E assim, gente, quando nós lemos os evangelhos, nós percebemos nos evangelhos um Pedro impulsivo, presunçoso, e nós estamos nos deparando com esse tipo de gente a todo momento. A pessoa impulsiva, tanto nas atitudes quanto nas palavras.
Ou seja, não sabe dominar-se. Sempre quer ser o primeiro em todas as coisas. Sempre se apresenta voluntariamente, sem que não seja requisitado para as condutas às quais se apresentou. Pedro era assim, sempre era o primeiro a falar, sempre era o primeiro a contestar, era impulsivo, era presunçoso. A presunção vem do orgulho, vem da vaidade ruim, que a Bíblia tanto é contrária a isso. A presunção de Pedro era evidenciada assim: ele se achava o melhor discípulo, o mais importante, o mais espiritual, o mais preparado. E na verdade, gente, dos dois que mais pecaram contra Jesus, ele foi um deles. Judas traiu e Pedro negou. Ele era presunçoso, ele era instável. É aquela coisa, a pessoa está na igreja, mas não tem estabilidade. Porque quem é o crente estável? É aquele que permanece diante das lutas, das batalhas, das aflições, das tribulações, das guerras, diante das assolações, das perdas. A pessoa está firme, tem estabilidade. Agora, o instável é aquele que ora está quente, ora está frio. Tem um tempo que aparece, de repente desaparece, se deixa abalar por pequenas coisas, é minucioso, pessoa instável. Pedro precisava ser transformado, precisava ser lapidado. Contudo, amados, em Atos, depois do Pentecostes, nós nos deparamos com um Pedro que tornou-se gradualmente um pilar da igreja primitiva. Aquele que levantou-se ali no dia de Pentecostes e de forma muito eloquente abordou os textos bíblicos, na sua preleção, abordou o profeta Joel, abordou os salmos, e com uma palavra só conseguiu converter 3.000 almas ao cristianismo, somente com uma pregação. Alguém que naquele momento agora estava pleno de suas convicções e com autoridade, porque diante daqueles religiosos que estavam querendo anular a sua fala e que ele não pregasse o Senhor Jesus Cristo ressurreto, ele falou assim: antes convém obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, Pedro convicto e com autoridade, cheio do Espírito Santo. Aleluia. Cheio do Espírito Santo. E o que fez a diferença na vida de Pedro, amados? O chamado, o conhecimento e a obediência. Pedro foi um daqueles discípulos que ouviu a voz do Mestre. Quando Jesus tinha acabado de pregar na Galiléia dos gentios, Jesus estava passando à beira do mar da Galiléia, viu Simão Pedro e André, os dois irmãos, pescando.
E Jesus declarou a eles: vinde após mim e vos fareis pescadores de homens. Aleluia. O chamado começou a acompanhar Jesus, começou a conhecer Jesus, se deparou com uma palavra de conhecimento. Como já foi pregado aqui na semana passada, quem estava lá no Monte da Transfiguração, juntamente com Elias, Moisés, Tiago e João? Pedro. E isso ele mencionou nessa epístola aqui, 2 Pedro. E ele ouviu a voz de Deus, dizendo assim: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ou seja, através das ministrações do Senhor, ele foi obtendo conhecimento. E quando Jesus declarou aos discípulos: antes de vocês irem ao mundo pregar o Evangelho, vocês devem permanecer em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E Pedro obedeceu. É claro que já tinha deslizado, já tinha negado o mestre. Mas afinal de contas, queridos, quem é perfeito? Quem está aqui dentro que nunca errou, que nunca pecou, que nunca transgrediu, que nunca desagradou o coração de Deus? Ou está pecando em alguma área, ou está errando, ou está transgredindo, ou está desapontando o coração de Deus? É óbvio, queridos, que à medida que nós vamos sendo aperfeiçoados, não podemos ficarmos estagnados, nem acomodados, mas temos que analisar que a nossa vida é uma vida para frente e progressiva. Ou seja, o meu desejo tem que ser: eu quero ser melhor a cada dia. Eu quero seguir a palavra de Deus conforme ela se dá de maneira verdadeira e absoluta, não relativizada, como nós estávamos tratando na escola bíblica dominical hoje. Porque existe uma verdade absoluta e existe uma verdade relativa. Só que nós temos a direção acerca de uma verdade absoluta. Jesus declarou assim: quem quiser vir após mim, comece assim, negue-se a si mesmo. Ou seja, a coisa mudou radicalmente. Paulo entendeu muito bem esse chamado, e ele foi de Saulo a Paulo. Não continuou a mesma pessoa, cometendo os mesmos erros, transgredindo nos mesmos princípios, fazendo as mesmas atrocidades, perseguindo os cristãos e matando-os. Ele passou de touro bravo a servo de Cristo, de perseguidor a perseguido. Paulo entendeu muito bem isso e declarou lá em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. E a vida que eu vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Ou seja, queridos, o conhecimento, o pleno conhecimento abordado por Pedro
nesse capítulo complexo que nós lemos. O pleno conhecimento ou o conhecimento completo. O que tem que trazer para nós todos? Tem que trazer progressão e jamais regressão. À medida que o tempo passa, devemos ser pessoas melhoradas. Agora, triste coisa é ver que pessoas, quanto mais o tempo passa, parece que essas pessoas vão ficando piores, mais duras de coração, mais inflexíveis. E parece que quanto mais ouvem a palavra de Deus, mais se tornam duras. E isso é insensato. É insensato. Porque, amados, nós temos na palavra de Deus todos os recursos e as virtudes à nossa plena disposição. Eu acabei de meditar em Tiago. E Tiago, gente, ele transmite muita sabedoria. E ele, no primeiro capítulo, ele declarou assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Ou seja, o que Tiago está dizendo? Que Deus está disponível para conceder sabedoria. Aleluia. Mas se eu estou estagnado e não estou querendo transformação, não estou querendo melhorias na minha alma, no meu espírito, nem mesmo no meu corpo, eu não estou preocupado em pedir sabedoria para Deus. Mas, porém, entretanto, qual tipo de sabedoria que eu tenho que pedir para Deus? A sabedoria do alto. E a sabedoria do alto é, primeiramente, pura, pacífica, moderada, tratável. Repita comigo essa palavra: tratável. Tratável. Você se considera uma pessoa que se deixa tratar por Deus? Qual é o teu nível de flexibilidade, de quebrantamento diante de Deus, de disponibilidade para chegar em outro nível, passar de fase, não continuar como você é, no sentido que desagrada a Deus, e você sabe que está desagradando. Existe o crente Gabriela: eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não dá desse jeito. Não tem como. Não tem nem abertura para o novo de Deus. Só lembrando que o vinho novo, se for colocado em odres velhos, se rompe. Se rompe. Quantas vezes talvez Deus quis te encher para você experimentar algo diferente, só que você ainda está no patamar do odre velho. Pedro entendeu muito bem o seu chamado, a sua vocação. É disso que ele está falando. Foi obediente, ficou em Jerusalém, e do alto foi revestido de poder. Antes, impulsivo, inconveniente, grosseiro. Conhece uma pessoa grosseira? É bom lidar com uma pessoa grosseira? Não, mas eu sou uma pessoa grosseira.
É tão bom ficar perto de gente grosseira. O meu prazer é estar junto de gente grosseira. Esse é o meu prazer. Pessoa que sempre tem uma palavra assim, que é espada, que sai para ferir. Nunca tem uma palavra boa, mas é sempre na grosseria. Aí vale o conhecimento, o pleno conhecimento. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Aí vale o conhecimento. Eu quero ser uma pessoa melhor. Levante a mão quem quer ser uma pessoa melhor em 2025. Já parou para pensar naquilo que você está fazendo? Nós estávamos ontem visitando uma família e o irmão, ele comentou algo assim: pastor, tem vezes que nós oramos a Deus e não temos noção daquilo que nós estamos orando. E Deus atende a nossa oração. Eu quero ser uma pessoa mais mansa. Eu quero aprender com Jesus, que é manso e humilde. Você acha que vai ser assim? Nossa, que mansidão. Nem eu, olha que paciência. Que maravilha. Estou mansinho, ó. Pode me provocar, pode buzinar para mim 100 vezes no trânsito. Uma irmã, esposa de um pastor, ela tinha entrever com outra pessoa. Tinha uma diferença, uma divergência com outra pessoa. E ela começou a pedir para Deus: Deus, eu quero consertar minha vida com aquela pessoa, quero amar aquela pessoa, quero ter relacionamento com aquela pessoa. E quando elas estavam juntas, era só guerra, tribulação. Elas ficavam em quartos separados. Aí, a partir do momento que ela fez essa oração, ela foi parar no mesmo quarto dessa pessoa e teve que aprender a se relacionar com essa pessoa de maneira cristã. E aí ela entendeu como que era o agir de Deus na vida dela. Para nós sermos pessoas melhores, amados, muitas vezes vai ser fogo. Deus vai nos aperfeiçoar, talvez na cova dos leões. Mas Deus sempre está visando o nosso bem, o nosso livro espiritual. Gente, quando Pedro se dirige aos seus leitores, a princípio ele deseja aos seus leitores graça e paz multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós nos submetemos ao Espírito Santo, verdadeiramente nós iremos experimentarmos algo que verdadeiramente vai impactar as nossas vidas, no sentido de crescimento espiritual. Não foi à toa que Jesus, em alto e bom som, declarou assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa libertação se dá, queridos, não do dia para a noite, mas de forma bem gradativa. Bem gradativa. E é tão bom quando nós percebemos Deus trabalhando em nós para o nosso próprio desenvolvimento pessoal, espiritual.
para que nós cheguemos num ponto de nobreza da alma, a ponto, de que os negócios desta vida não têm assim muito valor para nós como as questões eternas. Pedro, na primeira instância, ele era alguém difícil, complicado. O próprio Senhor Jesus teve muitos problemas com ele. O próprio Senhor Jesus teve que repreendê-lo de forma veemente. Arreda de mim, Satanás, foi o que ele ouviu da boca de Jesus, momentos depois de ter tido uma revelação maravilhosa de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Ele declarou para Jesus: e tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E convém que o Filho do Homem vá até Jerusalém para pagar o preço, para ser morto, para redimir o homem. De forma nenhuma irá a Jerusalém. Quis defender Jesus pegando a espada e cortando a orelha de um soldado. E Jesus falou a ele: quem viver pela espada morrerá. Porque, como disse o apóstolo Paulo, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Eu vou repetir, porque parece que alguém aqui não entendeu que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E nós temos tudo à nossa disposição. Nós recebemos uma fé de Deus. Eu quero que você acompanhe comigo agora no texto. E devemos nos alegrarmos pela fé existente em nós. Quem se alegra por esta fé existente em você, que faz você acreditar e confessar o nome do Senhor Jesus? Mas não fica só na fé, porque assim, gente, versículo 5, acompanhe comigo, para vocês perceberem que nós devemos nos submeter a esta progressão que Deus quer proporcionar a nós todos. Ele falou assim no versículo 5: por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência. O que é diligência? O esforço, o empenho. Ou seja, você, se você quer se dar bem, se você quer progredir na tua vida em muitos sentidos, você deve ter diligência. É isso que Pedro está falando. Diligência. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Não podemos ficarmos somente com a fé, tem que acrescentar à fé a virtude. Olha, gente, tudo que ele vai relatando aqui no sentido de progressão, com a virtude, o conhecimento. Quais são aqueles que estão se empenhando em buscar conhecer a verdade de Deus para as suas vidas? O profeta Oséias falou lá na antiguidade que o povo era destruído por falta de conhecimento. E na verdade isso, amados, tem acontecido até hoje. Pessoas que infelizmente estão sendo destruídas, estão dentro das igrejas por falta de conhecimento. E por quê? Porque não buscam o conhecimento. Tem Bíblia na casa, mas não lê.
Tem escola bíblica dominical na igreja, mas não participa da escola bíblica. Aí sai muitas vezes agindo de forma tola, insensata. Por quê? Falta de conhecimento. Mas não adianta a sua fé. Se tiver fé, de maneira que diga ao monte, lança-te ao mar, se não tiver amor, de nada vale. E olha, gente, toda a relação que Pedro vai fazendo aqui, vai da fé até o amor. Acompanhe comigo no texto. Associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade. O que é fraternidade? É viver bem com os irmãos. Agora, gente, nós, sinceramente, nós estamos nos esforçando em vivermos bem com os nossos irmãos da igreja. Até que ponto eu estou me empenhando, me esforçando para viver a fraternidade? Romanos 12:10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Até que ponto eu estou honrando isso? Ou será que o egoísmo está prevalecendo e eu estou deixando de frutificar por causa das minhas vaidades, por causa do meu egoísmo, por causa do meu complexo de superioridade, por causa do meu complexo de inferioridade, ou pelo coração duro que não permite eu ser mudado por Deus? A sabedoria que vem do alto é tratável. Você se dá o tratamento. Imaginemos nós se Pedro não fosse flexível. Ele negou Jesus 3 vezes. Mas quando Jesus chamou ele para uma sessão, Pedro, tu me amas? Aí, e Jesus conhece os corações. Se ele fosse hipócrita ali, não, eu amo. Se Jesus não visse sinceridade da parte dele, ele não seria quem ele foi. Porque Deus conhece os corações. Aí adianta você dizer que ama a Deus se não ama o irmão? Você tem diferença com o irmão? Ou ama determinados irmãos, mas aquele não, aquele não. Uma vez eu me deparei com uma situação muito triste. Uma irmã declarando a outra irmã: olha, no começo eu não engolia você, mas depois, hoje eu te amo. Essa pessoa falou audivelmente para outra ouvir: no começo eu não engolia você. Onde já se viu uma declaração dessa da parte de uma pessoa inteligente, uma pessoa que pensa e que, muitos anos na igreja. Agora a pessoa ouve palavra, mas entra aqui, sai aqui. Aonde está a mudança? Aonde está o crescimento? Será que verdadeiramente a palavra de Deus tem tido o poder de impactar as nossas vidas e os nossos corações? A fim de que realmente, verdadeiramente nós mudemos o foco. A minha meta em 2025 é ser uma pessoa melhorada. Se é para aprender com Jesus, amém. Mansidão e humildade. Vamos colocar em pé, igreja. Porque nem glória, misericórdia, sangue de Jesus sobre a minha vida. Senhor, me cubra. Porque assim, queridos,
quando nós recebemos graça e paz multiplicadas da parte de Deus, quando nós nos damos ao pleno conhecimento da verdade, quando nós ouvimos a palavra de Deus e entendemos o nosso chamado, Pedro declarou aqui nesse primeiro capítulo que nós não nos daremos mais às corrupções humanas. Ou seja, nós vamos até mesmo pecarmos, transgredirmos, errarmos, fracassarmos muitas vezes, mas tudo vai ser de maneira acidental, jamais voluntariamente. Por quê? Porque eu estou com aquela visão, porque eu recebi aquela palavra de Jesus, onde ele declarou assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, entenda a sua vocação, entenda o seu chamado. Porque quando nós entendemos o nosso chamado, nós nos damos a libertação. Nós não queremos mais desagradar o coração de Deus voluntariamente. Nós deixamos o caminho do erro, do pecado, e vamos ao caminho daqueles que verdadeiramente são novas criaturas em Cristo Jesus. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. Todas as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia! Glória a Deus! Não nos tornamos mais crentes acomodados e nativos, porque já conseguimos enxergar aquilo que verdadeiramente, gente, é para nós enxergarmos. Só para você receber essa conclusão. Depois da fraternidade, ele encerra com um amor. Ou seja, leia na sua casa esse capítulo. Ele vai da fé, abordando muitas e muitas virtudes, até que ele chega no amor, que é o principal mandamento de Deus para nós. E ele diz assim: porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos. Ou seja, você é útil no reino, você não é inativo, ou seja, você é ativo. Quando você, com diligência, busca ser uma bênção nas mãos de Deus, para simplificar mais a palavra, né? Você não é nem inativo, nem infrutuoso. Por quê? Porque você já recebeu o entendimento do teu chamado e da tua vocação. E o nosso chamado maior é frutificar. Porque todo aquele que pensa que é só congregar, mas não frutifica, que acha que somente ter fé é suficiente, mas não tem amor, vai chegar um momento que a coisa vai ficar um pouco mais séria, no sentido do juízo de Deus. Porque nós, como igreja, nós fomos chamados para sermos missionários. Todos nós temos uma missão, todos nós temos um talento. Por que Jesus treinou discípulos? Não para eles virem de domingo em domingo na igreja, mas para que fossem testemunhas do Evangelho. Repita assim comigo, se você tiver coragem. Levante a sua mão e diga assim comigo, se você tiver coragem, e se você seriamente está compromissado com o reino de Deus. Levante sua mão direita e repita assim comigo: em 2025 eu quero ser útil, quero ser melhorado e quero fazer a vontade de Deus, ser um servo frutífero para a glória de Deus.
Amém. Em nome de Jesus Cristo. Quem recebe esta palavra? Quem recebe esta palavra, coloque a mão no seu coração e eu vou orar pela tua vida. Pai das luzes, não há mudança nem sombra no coração.